Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos a essa celebração eucarística. Hoje é a festa de Santa Maria Madalena. Porém, essa festa é uma festa recente, porque quem elevou a festa foi o Papa Francisco, porque hoje não passaria de uma memória. Essa festa que foi elevada hoje, a festa, ela tem a sua relevância e a sua importância, porque Maria Madalena era uma que caminhava entre os apóstolos. Talvez ela não foi escolhida como foram os 12, mas ela se deixou escolher em uma situação drástica, já dramática na sua vida. Uma mulher que era possuída por 7 espíritos malignos, por 7 demônios. Uma mulher que tinha uma vida promíscua. Uma mulher como aquela mulher de Cântico dos Cânticos, que buscava o seu amado em tantas situações. Em meu leito durante a noite busquei o amor da minha vida. Quantos homens talvez Maria Madalena deitou? Com quantos ela buscou ser saciada? Aqui não se fala se Maria Madalena foi uma prostituta, aquela que se vendia pela cobiça, pela ganância do dinheiro, ou era uma situação promíscua da qual ela vivia. O fato é que ela procurou e não encontrou. Se eu pergunto para vocês, queridos jovens que aqui estão, vocês irmãos, quantas buscas nós fizemos em nossas vidas por um prazer, para sentir uma alegria? Seria injusto dizer, ontem nós estávamos na Cracolândia, fizemos a missa na Cracolândia, fizemos a vigília na Cracolândia. E vocês viram a Cracolândia? Quem daqui foi pela primeira vez na Cracolândia? Levanta a mão. Bem alto, bem alto. Era bonita a Cracolândia? Era maravilhosa? Era a coisa mais linda do mundo? Era a coisa mais horrenda do mundo? Não sei se passou pelas cabeças de vocês, poxa, mas por que essa pessoa vive assim? Com tanta possibilidade. Por que ela fica aqui desse jeito? Por que ela se sujeita a viver nessa situação? Porque a alegria daquela pessoa está na pedra de crack. Porque a alegria daquela pessoa está naquela droga. Há 2 dias atrás nós fomos também na Praça da Sé. Na Praça da Sé é uma situação um pouco adversa. Não é tanto o crack, mas é o corote. Quanto pau d'água a gente viu lá? Quanto cachaceiro? Quantas pessoas de repente ali no uso de drogas, da maconha, da cocaína, mas sobretudo a bebida. Porque a alegria daquelas pessoas está na bebida. Só que por trás do uso do crack, por trás da bebida, está uma busca profunda de Deus. Só que as pessoas não têm essa consciência. Enquanto o Cântico dos Cânticos fala, eu procurei o amor da minha vida durante a noite, em meu leito, percorri cidades e cidades em busca desse amor, não encontrei. Mas de repente, um determinado momento, ela pergunta aos guardas: encontraram-me os guardas que me faziam a ronda pela cidade.
Vistes por acaso o amor da minha vida? Vistes por acaso o amor da minha vida? Eu não estou encontrando esse amor da minha vida. Eu não estou achando esse amor da minha vida. O Evangelho de São João, capítulo 8, fala da mulher adúltera. Aqui é uma polêmica desgrameia, porque uns falam que ali era Maria Madalena, outros que não. No filme do Mel Gibson fala que é ela, mas de fato não se sabe. Mas de fato essa mulher era adúltera, ela foi pega em flagrante adultério. E o Senhor salvou Maria Madalena, salvou aquela mulher adúltera. Se aquela mulher adúltera era Maria Madalena ou não, não importa tanto agora. Mas de fato, Maria Madalena, ela é o exemplo dessa busca desse amor dos Cânticos dos Cânticos. Quantos amores nós buscamos em nossas vidas? Quantas pessoas nós jogamos toda a nossa esperança e não acometemos de grandes sucessos? Por quê? Porque o único e profundo e verdadeiro amor de nossa vida é Jesus Cristo. E até mesmo numa vida de matrimônio, marido e mulher, o marido, ele precisa levar a esposa a conhecer o verdadeiro e único amor da sua vida. É a mesma coisa a mulher. Não ache que uma mulher seja capaz de preencher o coração de um homem, o coração do homem preencher o coração de uma mulher. Não, até mesmo diria eu, até nas traições está incutida, está escondida uma busca desse verdadeiro amor, que é o amor de Deus, que é o amado que pode preencher a alma profunda do coração. Não existe outro, irmãos. Não existe outros. Não existe outra possibilidade de preencher o vazio do nosso coração que não seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto que essa mulher ficou fascinada por ele e não saiu mais do meio dos 12. Tanto que existe tanta besteira até, né? Entre Jesus e Maria Madalena, falam que teve um romance. Isso aí é tudo palhaçada. Isso aqui é tudo papagaiada, é tudo história para boi dormir, tudo besterol, besteiraiada. Mas que entre Jesus e Maria existia uma profunda intimidade e um profundo amor. Mas não intimidade e amor do jeito que a nossa cabeça pensa, né? Mas um amor puro, um amor de essência, um amor que queima, porque um amor que transforma, porque o amor, ele queima as imperfeições do nosso coração. O amor nos liberta, meus irmãos. O amor, ele é capaz de tirar a nossa vida da escuridão, das trevas. O amor é capaz de tirar a nossa vida da cegueira e nos levar àquilo que é ao verdadeiro e sumo e perfeito amor. O amor lança fora toda a imperfeição de nossas vidas. O amor lança fora todo o desejo do crack. O amor lança fora todo o desejo da bebida. O amor lança fora todo o desejo da traição. O amor lança fora todo o desejo de desistir das coisas de Deus, das coisas que são dele. O amor lança fora o desejo de desistir da família. O amor lança fora o desejo de desistir dos filhos. O amor lança fora tudo aquilo que não é amor. E nos dá a graça de viver uma vida em Deus. E nós vemos um montão de testemunhos que atestam isso. E por isso a gente precisa o quê? Cultivar esse amor, esse relacionamento. Cultivar, estar ali com o amor de Deus. Vocês jovens que estão vivendo essas 2 semanas aqui conosco, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo poder do seu sangue poderoso, pelas suas santas 5 chagas, pelo amor de Deus, volta para tua casa e continua colocando em prática tudo que vocês viveram aqui. Acorda mais cedo para rezar o terço e meditar a palavra de Deus, sabe? Vê se consegue ir na missa, se não todos os dias, mas o máximo possível. Veja de continuar uma vivência de adoração ao Santíssimo Sacramento.
Se você não consegue 1 hora, vai 5 minutos. Passou diante de uma igreja, vai lá, entra. Faz que nem aquele senhorzinho, né, que toda vez passava diante da igreja, lá na paróquia em Arce, na paróquia do São João Maria Vianney. Ele passava para ir para a roça, a igreja estava no caminho da roça, então ele entrava na igreja, estava o Santíssimo Sacramento, aí ele pegava, tirava o chapéu para Jesus e falava: eu estou aqui, Jesus. Essa era a oração dele. Ficava olhando para o Santíssimo Sacramento, 1, 2, 3 minutinhos, colocava o chapéuzinho na cabeça e voltava para o trabalho. Todo dia. Em determinado momento esse homem ficou doente e ninguém ia visitar ele. As enfermeiras estavam até com dó dele. E falou: poxa vida, você não se sente só aqui? Ela: não me sinto não, só não, porque todo dia vem um homem aqui e fala: olha, eu estou aqui com você. Fica um pouquinho comigo e depois vai embora. Quem será que era esse homem? Era Jesus. Dá para perceber que a oração é fruto de um coração verdadeiro. A oração não é um monte de ladainhas decoradas. Olha, Senhor, eu não sou como esse homem, publicano, pecador, eu jejuo, eu isso, eu aquilo, eu conheço a tua palavra, eu. E o coitado do publicano que ajoelhou no chão, não tinha coragem nem de levantar a cabeça do chão, da terra, e falou: Pai, Senhor, olha para esse pobre pecador, eu não sou digno nem de estar aqui. E a palavra fala que quem saiu justificado foi aquele publicano, porque aquele outro se achava muito bom. Esse é o problema. Quando nós nos achamos bom, nós nos fechamos à bondade infinita, que é a graça e a bondade de Deus. Então Maria Madalena, ela nos ensina isso. E Maria Madalena era tão íntima, mas tão íntima de Deus, que eu não sei se vocês perceberam esse evangelho. Meus irmãos, ela entrou dentro do túmulo, e o que ela encontrou dentro do túmulo? Quem que estava dentro do túmulo? Fala alto, gente. 2 anjos. 2 anjos. E ela ficou estarrecida com os anjos, falou: meu Deus, 2 anjos aqui. Foi isso que ela falou? Ela falou: cadê ele? Cadê o amor da minha vida? Onde colocaram ele? Olha, gente, Jesus era homem, Jesus era carne e osso, mas nem o anjo fez ela falar: nossa, os anjos. Não moveu o coração dela, não interessava nem os anjos para ela. Para ela interessava Jesus e nada mais. O amor cega todos os outros amores. Por isso, um amor verdadeiro, para dar certo, de uma pessoa que está em Deus, é se ela encontra Deus no outro. Porque se ela não encontra Deus no outro, meu Deus do céu, é uma luta, é uma fadiga, entende? Mas também o amor, se o amor de Deus está em você, você vai amar de maneira gratuita, generosa, e vai oferecer a tua dor, o teu sacrifício de uma relação não correspondida ao Cristo crucificado. E vai se unir ao Cristo crucificado, porque você faz tudo pelo teu amor. E tudo que você faz e tudo que você vive é em unidade com o seu amor. E isso acaba se tornando uma penitência, acaba se tornando uma graça. Dá para entender? Aquela mulher, ela amava tanto, mas tanto Jesus, que nem os anjos causaram reações nela, nada. Depois ela vê Jesus, porém não consegue reconhecê-lo, porque acho que o corpo de Jesus glorioso era um corpo diferente. Mas rapaz, um corpo glorioso, você confundiu um corpo glorioso com um jardineiro? Você aqui é o jardineiro aqui do cemitério, né, bicho? Tipo, chegou pro jardineiro do cemitério: ô jardineiro, onde você colocou o meu Senhor?
Aí Jesus fala: Maria. Rabuni, mestre, amor da minha vida, meu tudo, é você. Porque ninguém fala o meu nome como você. É como uma mãe, no meio de um monte de criança. Um monte de criança. Aí a mãe fala: filha. A filha, essa é minha mãe, essa é a voz da minha mãe. Ou quando a criança está no meio de um monte de outras mães, e está no meio de um monte de outras crianças, e a criança grita e fala: mãe, essa é a minha. Eu reconheço, não tem outra voz, é indiscutível a voz aquela é a minha. E assim era Maria Madalena com Jesus. Não tinha dúvida, não criava dúvida, a voz do amor da sua vida, a voz do amor do seu amado. Por isso que não tem dúvida. Se você tem relação com Deus, Ele lança fora todas as incertezas. Você sabe quando é a voz de Deus. Não tem como esquecer, não existe intermitência. Deus pediu e agora despediu. Agora Ele quer, agora Ele não quer. Não, é única. Vão aparecer outros amores que vão te cegar, vão te confundir. Na hora que você, de repente, deixar um pouquinho Jesus de lado, esse outro amor, ele vai aparecer com mais força. Mas a voz de Deus é indiscutível, irmãos. E tem momentos na vida que faz tremer na base. Não sei se eu já contei para vocês, mas teve um tempo na minha vida, quando eu estava 1 ano e meio já, acho que 2 anos já que eu tinha deixado tudo. E eu me lembro que eu revi a pessoa que eu namorei por 9 anos. E quando eu vi, sabe quando dá aquele gelo na barriga? O coração bate forte, você treme só de sentir o cheiro da pessoa, você dá vontade de abraçar, de falar, meu Deus. E aí bateu isso em mim, eu falei, meu Deus, e agora? Não, eu acho que Deus não me chama, eu acho que eu tenho que voltar, tô errando tudo, tal. E as pernas tremiam, a perna fica mole. Não sei se você já teve isso, já se apaixonou por alguém que a perna ficou mole. Não. Você já aconteceu isso com você, Zé Melo? Não. O José Cleison, o nosso Zé Melo, é o mais bonito da fraternidade. Então, a perna treme, mas mesmo diante desse tremor, mesmo diante desses pseudos amores, ou seja, desses falsos amores, o amor de Deus, ele permanece. Jesus às vezes gosta de brincar de esconde-esconde. Fala assim, deixa eu sair dele, deixa eu ver aqui se ele está firme na escolha dele. Aí ele deixa vir a tentação para ver se você aguenta, se você realmente faz por ele. Mas depois ele se manifesta novamente. E aí ele superabunda esse que é o amor. Assim como ele superabunda com a sua graça o nosso pecado, ele superabunda com o amor de Deus, com o seu amor, aqueles que são os amores humanos. Dá para entender? Dá para entender? E nós queríamos agora ouvir algumas pessoas, porque esses 2 dias nós estivemos na rua, rezamos na Praça da Sé, fizemos pastorais. Eu acredito que grandes coisas vocês viveram, né? E também muitas experiências de rua manifestam o amor de Deus. Conto uma aqui da irmã Renata, que é uma muito significativa, para mim. Que existiu um momento, que a Renata... A gente passa crise, viu, gente? A gente também tem dúvida, Nós, vocês viram aqui com os 5 que falaram, a Yane que falou aqui, enfim. Existem momentos de escuridão, de crise. E uma vez a Renata estava na rua, estava ela, um missionário que estava com a gente, fez experiência com a gente, foi o Fábio. E estava, acho que, não sei quem que era a outra irmã, que estava junto com a Renata, que o pobre chegou e falou assim, olha,
falou pro Fábio, você... Aí falou pra outra pessoa que estava com ela, você eu não conheço, mas você eu sei quem é. Eu estava lá quando você entregou a sua vida por mim. Você eu não conheço, mas você estava lá. Você entregou. Aí bateu, me conhece da onde? Então, de vez em quando, Deus se manifesta no pobre. Deus fala nos irmãos. Ou de repente Deus coloca uma atração irresistível. De repente você está numa Cracolândia, você não sente vontade de sair daquele lugar. Meu Deus, eu quero ficar aqui, não quero sair daqui, quero viver aqui, aqui é meu lugar, eu quero ajudar essas pessoas. É uma voz interior. Pode ser que seja um chamado. Talvez Jesus falando, casa comigo neles. Entende? Assim como era para São Paulo, ele não via outra coisa a não ser evangelização. O negócio dele era evangelizar. Tanto é que os grandes dilemas da sua vida era esse. Ele amava tanto a evangelização quanto ao nosso Senhor Jesus Cristo. Que ele falava assim, quanto gostaria já estar na tua glória, na tua presença, porque morrer para mim é lucro. Morrer para mim é ganho, morrer para mim é ganho, mas eu fico indeciso, porque eu não sei se eu devo continuar na evangelização, porque se a minha vida eu quero que seja para manifestação da glória de Deus, eu quero te manifestar, eu quero te tornar conhecido, Senhor. Então não importa, quando ele estava na cadeia, ele escrevia e a palavra corria, era isso que interessava para ele. Eu estou na cadeia, estou levando chicotada, estou apanhando, estou sofrendo, mas a palavra de Deus está sendo difundida, pronto, é isso que importa, não interessa eu, mas interessa que o nome do meu amor seja conhecido. E foi isso que Jesus também fez com Maria Madalena. O que ele falou para ela? Vai, anuncia aos outros o que você ouviu aqui. E ela foi e anunciou aos outros aquilo que tinha ocorrido. Só que tem sempre uns mané que não acredita, né? Cleofas e o outro discípulo de Emaús, trocando ideia com Jesus, teve até lá Maria Madalena, que viu o túmulo vazio, disse que falou com ela, mas ele ninguém viu, então caiu fora. Falou jacaré, o homem de pouca. Aí Jesus vai 11 quilômetros. Mas olha, não estava escrito isso, assim, assado. E o coração começa a esquentar, Na presença de Deus, estar na presença de Deus é como uma fornalha que vai nos aquecendo, vai nos incendiando, vai nos dando, vai nos preenchendo, vai tirando e vai arrancando aquela tristeza. Sabe aquela crosta que só sai com VAP e água sanitária? Vocês sabem, né? Lá em casa vocês tiveram a experiência, aquela crosta que você tem que passar. É isso, o amor de Deus é isso. Ele vai com aquela VAP que vai tirando aquelas crostas mais encrunhada. Sabe aquela sujeirinha que entra na unha, que você passa a unha e não sai? E que precisa de muita passada? Esse é o amor de Deus. Ele vai tirando a superfície, mas vai entrando no profundo e vai arrancando, tirando e revelando a verdade. Jesus vai se mostrando, né? E é uma paixão irresistível. Eu me lembro da minha primeira evangelização com as prostitutas. Nossa Senhora, eu vi uma lá, e aí tinha a Rebeca, né, que era minha grande parceira, e ela, vamos lá, Paulinho, né, até naquela época eu não era padre, né, vamos lá, mas como que a gente vai? Eu não sabia nem o que fazer, nem o que falar, como falar. De repente, Deus falou, eu dou o jeito. Aí ela veio até nós e perguntou, que horas são? Aí a Rebeca ia falar, aí eu com a voz mais forte que ela, falei, e dei um passo perto dela para puxar assunto. Aí eu, o que é? Não, eu queria saber que horas são. Peraí, para puxar assunto também. Esse peraí, para esticar o chiclete. Aí começou, o que você está fazendo? Olha a minha primeira pergunta que eu fiz para a mulher. O que você está fazendo aqui? Oh, Jesus, que ingênuo. Não é assim que se evangeliza. Mas Deus foi tão bom
que ela começou, aí a Rebeca com um pouquinho mais de discernimento falou, como que você chama? Adriana, meu nome é Rebeca, nós estávamos indo para o retiro, e começou a puxar, desconversou, graças a Deus. Só sei que naquela noite nós ficamos das 10 até as 4 horas da madrugada junto com ela. Ficamos das 10 até mais ou menos 1h30, 2 horas, depois levamos ela para casa. Ela falou, eu vou embora. Aquele dia ela não se prostituiu. Aí ela falou, vou embora. Aí ela falou, eu moro em lugar X. Eu falei, é caminho para minha casa. Era nada. Era só para acompanhar ela e saber onde ela morava. Aí fomos, acompanhamos, né? E aquilo ficou marcado, nunca mais esqueci na minha vida. E a alegria que batia no nosso coração. Nossa, conseguimos, nossa, que legal. E isso e aquilo, esse amor. Somente por falar com uma pessoa que necessitava do amor de Deus. Nada mais. Mas a gente queria ouvir vocês, né? Giovana, vem aqui. Como foi para você viver essa experiência na rua? Como foi para o teu coração? Pode tirar a máscara. Bom, eu nunca tinha evangelizado assim na rua. Daí eu cheguei lá e eu cheguei lá, olhando toda aquela situação, foi tipo um baque, assim, porque eu nunca tinha passado por lá e era uma situação, tipo, bem diferente, assim, do que a gente está acostumado a viver, né? E olhando aqueles irmãos lá na rua, me vinha uma vontade mesmo de ajudar, porque não tem como não olhar para aquilo e aceitar aquela situação, né? Me vinha muito uma vontade de querer tirar eles de lá, porque ninguém é digno de estar naquela situação. Daí, como eu nunca tinha evangelizado também, eu ficava pensando muito, tipo, como é que eu ia chegar neles, o que eu ia falar para eles, eu estava preocupada como é que... Eu via que era meio que um orgulho, assim, porque eu sou muito tímida, assim, né? Aí eu ficava com medo de não conseguir falar com eles, de não conseguir falar as palavras certas, mas também eu via que Deus falava muito no meu coração de por que você está preocupada com isso, sendo que sou eu que vou fazer, sou eu que vou chegar neles, assim, né, através de mim. E eu me colocava em oração, assim, constantemente, falando, pedindo para Deus para que Ele me usasse como instrumento para que pudesse ajudar eles, assim. Daí a gente conversando com os irmãos, assim, só de chegar, sentar na frente deles, assim, conversar, puxar um papo, assim, passando, tipo, numa simples conversa, assim, conseguindo passar Deus, eu via que eles já se sentiam mais próximos, assim, né? E era forte também que quando a gente pegava a Bíblia, assim, lia para eles, os olhos deles brilhavam, assim, eles buscam muito algo dentro deles, assim, e Deus preenche de uma forma, assim, dava para ver no olhar deles que aquilo preenchia de uma forma, assim, né? Só que para mim era muito forte também que dava para ver que muitas vezes eles queriam sair daquela situação, mas eles não tinham força para conseguir sair por eles mesmos, assim. E para eles conseguirem se preencher, a droga já está lá do lado, então para eles é mais fácil. Só que eles sabem que estão se afundando cada vez mais. E quanto mais eles se afundam, mais fica difícil sair daquela situação. E quando a gente falava de Deus, dava para ver que eles queriam buscar aquilo, mas eles não tinham essa força, assim. Era muito triste, ficava muito chateada, assim. Mas só de passar Deus para eles, assim, eu ficava um pouco mais feliz, assim, de ver que... de passar isso para eles. E para você, como que é, o que brota no teu coração, né? Mesmo, claro, com a sua timidez, vendo eles naquelas situações, com a certeza que Jesus age por você. Mas dentro do teu coração, o que fica, né? O que Deus fala para você em tudo isso? Ficava de que, de alguma forma, eu tinha que ajudar eles, porque dava para ver que eles tinham perdido a dignidade que eles tinham, assim, dentro. E, de alguma forma, eu tinha que passar aquilo para eles, porque eu não conseguia olhar para eles e ver aquela situação e deixar do jeito que estava. Então Deus falava muito, tipo, chega nele e mostra para ele que ele é digno de sair daqui, mostra para ele que ele não merece estar aqui. E eu não ficava muito incomodada em ver aquela situação, tipo, eu via que eu tinha que fazer alguma coisa. Obrigado. Uma salva de palmas de encorajamento. Obrigado. Quem é outro? Cadê o Tiago? Vem aqui, Tiago. Tiago, eu queria que ele pudesse contar um pouquinho a história dele, porque o Tiago também viveu nas ruas, né? E fazia muitos anos que ele não encontrava o seu irmão e acabou 10 anos sem ver o irmão, e encontrou ontem na Cracolândia
o irmão, né? Não conseguimos tirar ele, ou conseguimos, não, né? Não conseguimos tirar ele, mas foi um primeiro encontro. Pelo menos ele viu que o irmão que tá bom. Fala. Prazer, meu nome é Thiago, tenho 20 anos de idade, sou filha da Priscila, do Júnior. Tá bom. Sou filho do Júnior e da Priscila. Meu irmão Érito nasceu conosco, né? Morou na mesma casa, nossa família era bem simples, não onde que a gente morava em um cômodo, em uma casa, então era um cômodo e um banheiro, não onde que nós somos só filho homem, somos 5 homens dentro de casa, minha mãe não teve nenhuma mulher, né? Não onde que meus irmãos entrou para droga muito cedo, e depois, que eu vou ser muito breve no meu testemunho, porque meu testemunho de vida é longo, né? Pela idade que eu tenho, eu passei por umas e poucas, e pela honra de Deus, consegui tomar o caminho de Deus, né? Então, minha mãe chegou a falecer com HIV, porque o meu padrasto passou para minha mãe essa HIV. Eu nunca fui criado pelo meu pai, né? Meu pai me abandonou no ventre da minha mãe, então eu nunca tive um apoio de pai assim, na onde que eu não gostava de ir para a escola, então a escola para mim era ruim, então eu ia para a escola, tinha, né, um lodo do lado, eu escorregava, caía, voltava para casa de manhã e falava: mãe, caí, tô sujo, não vou para a escola não, minha mãe vai lá tomar banho, então fazia de tudo para não ir para a escola. Então, e assim foi. E eu crescendo, via meus irmãos usando droga, mas nunca senti vontade de usar droga, mas eu via meus irmãos usando, principalmente o Élito. E chegou um certo ponto que o meu padrasto ele trabalhava fora, na onde que o meu padrasto ele foi trabalhar e ficou e não foi, voltou mais, na onde que depois de um tempo, depois de 2 anos, ele retornou e ele voltou com essa HIV, né? Mas ninguém de casa sabia, nem minha mãe sabia, ninguém sabia. E eu, como fosse hoje, né? Tava no domingo à noite, tava de frente com o forró, né? Na onde que ele me chamou pelo nome, ele estava de frente com o orelhão, ele falou: Thiago, vem aqui. E na onde que eu fui lá, perguntei, ele falou: cadê sua mãe, né? Aí eu falei: minha mãe tá na casa do meu tio, você poderia chamar ela lá? Eu peguei e fui lá chamar, minha mãe gostava muito dele, né, padre? Aí eu fui lá, chamei ele, na onde que minha mãe gostava muito dele, minha mãe me perguntou se eu tava mentindo. Você tá mentindo? Eu falei: não, ele tá lá embaixo. Não, você tá mentindo. Eu falei: vamos lá pra você ver então. E quando a minha mãe viu ele, minha mãe chegou, abraçou ele, foi na onde que os dois foram para casa. Depois de algum tempo, meu padrasto passou mal e foi fazer o exame de DNA, foi saber que ele estava com HIV, na onde que depois ele ficou internado e chegou a falecer. Depois minha mãe ficou internada também, né, com aparelho, e depois minha mãe chegou a falecer. E depois que minha mãe faleceu, eu não tinha um pai, então fui criado pela minha avó, então não tinha mais estrutura, né? Eu ramelava de ir para a escola, depois comecei a cabular, não queria mais estudar, na onde que meus irmãos cada vez mais começavam a se afundar nas drogas, principalmente o Élito. Ele começou a usar crack em casa, na onde que depois de 10 anos que minha mãe faleceu, quando eu completei os 10 anos, esse meu irmão Élito ele desapareceu. E foi na onde que eu comecei a conhecer as drogas. A primeira coisa que eu conheci foi a maconha, e me apaixonei assim pela maconha, na onde que depois eu conheci a cocaína, comecei a usar a cocaína e eu começava a pegar dinheiro da minha avó para usar droga, para poder saciar, né, tirar essa tristeza que eu sentia no coração. Então eu buscava de alguma forma preencher aquele vazio que eu sentia, né, como o padre estava falando, eu buscava os amores, né, para preencher aquela carência que eu tinha, né. Foi na onde que eu fui, depois de algum tempo, eu comecei a traficar, fui preso no tráfico, fiquei 36 dias na Fundação Casa e na primeira audiência eu fui solto. E na onde que depois eu retornei achando que ia mudar de vida, parece que minha vida piorou. Eu comecei cada vez mais a me afundar na droga. E na onde que depois eu saí de casa, e minha avó ficava muito no meu pé, porque eu chegava muito loucão de maconha, né? Eu fumava uns grandão assim, e ficava muito loucão. E minha avó olhava pra minha cara e falava: você tá muito louco. Eu não sentia o cheiro da maconha, mas quem tava perto assim sentia, né? E eu pegava, né? Minha avó discutia comigo assim, e para mim ter liberdade, para ninguém ficar no meu pé, eu peguei e saí de casa, né? Falei: vou sair de casa. E fui para a Praça da Sé. Chegando na Praça da Sé, eu fiquei ali por 2 anos. Meu irmão já estava na rua, mas eu nunca tinha encontrado ele.
e na onde que eu conheci a Missão Belém. Depois eu vim para a casa do Magno, na onde que o primeiro encontro com Jesus, eu não falo que foi através do Yeshua, meu primeiro encontro com Jesus foi através da Eucaristia, né? Foi na onde que, quando o padre levantou, o padre Paulinho estava celebrando a missa nesse tempo, na onde que ele levantou a Santa Eucaristia, e eu sentado no último lugar, porque eu estava morrendo de vergonha, porque eu nunca tinha participado de missa, eu não me sentia digno, né? Porque eu estava cheio do pecado, e o pecado nos faz ficar com vergonha, né? E na onde que eu olhava para o corpo de Cristo, e quando eu olhava para o corpo de Cristo, eu sentia sede, né? E eu não estava com sede, porque eu tinha bebido água, mas quando eu olhava para o corpo de Cristo, vi uma sede dentro de mim que eu queria comungar o corpo de Cristo. Foi na onde que o pai falou, só pode comungar quem é batizado e ter a primeira comunhão e não está em pecado grave. Eu falei, então já era, então eu não sou batizado nem a primeira comunhão. Moiou. Aí eu não sabia nem a data de nascimento que eu tinha nascido. Eles perguntaram que data eu tinha nascido. Eu falei que eu tinha nascido do 9/9. Falei, de que data? Eu falei, 9/9, mano, coloca aí, mano. Aí mandaram eu lá para São Miguel Arcanjo. Cheguei na São Miguel Arcanjo lá. Cheguei lá à noite, 7 horas da noite. Os irmãos perguntaram se eu queria comer. Eu tava morrendo de fome. Aí chegou lá, era sopa. Eu olhei assim, sopa branca com cebola. Eu falei, não quero comer não, meu, tranquilo. Aí saí fora, né? Aí, primeiro dia, deixaram dormir até mais tarde. No outro dia, tinha que acordar cedo, 5 horas da manhã. E os irmãos lá rezando Ave Maria. Eu não sabia rezar Ave Maria, eu rezava. Eu falei, Senhor, eu não quero rezar, não sei rezar Ave Maria. E, graças a Deus, o texto acabou antes de chegar na minha hora. E fiquei 5 dias no São Miguel Arcanjo, na onde que eu retornei para a rua de novo. E depois fiquei ali mais um tempo na rua. E depois a irmã Bárbara, né? Ela me resgatou, estava virado nesse dia, muito louco. Foi na onde que eu senti algo entrando no meu coração. E pude participar do meu primeiro Yeshua, que foi na Remidos, junto com o Carlinhos e a Ana. Na onde que ali eu tive um encontro com Deus. Os testemunhos não me tocou muito. As palestras, mas o que me tocou mais ali... Não sei se alguém já fez Yeshua ou não fez ainda. Para mim não contar os momentos, né? Tem um ali que não fez. Aí no momento lá de Maria, lá eu tive um encontro com Nossa Senhora. não, desculpa, mas foi lá no momento de Nossa Senhora lá eu tive um encontro com Deus, né? Tive um encontro com Deus. E ali eu tive uma conversão, porque o nome da minha mãe se chama Maria, né? E na onde que eu olhei ali, eu falei, no momento de Maria ali, eu abri o coração totalmente ali, eu senti algo diferente entrando no meu coração, né? Era uma alegria que brotava no meu coração, que não era uma alegria de droga, mas era uma alegria que enchia profundamente o meu coração, e tudo aquilo que eu sentia dentro de mim, aquele vazio, entrou uma alegria que começou a me saciar por dentro. E eu comecei a ver aquele jovem sorrindo, pulando, cantando, sem estar usando droga, sem estar bebendo, sem estar fumando cigarro. E eu comecei a sentir uma alegria diferente, né? Eu comecei a sentir uma paz diferente, uma alegria que eu não sabia como explicar. Porque eu não conhecia a Deus, não tive a oportunidade de conhecer a Deus. Fui no retiro que eu conheci a Deus, eu conheci a verdadeira alegria. E depois desse tempo eu comecei a caminhar com Deus, entrei para a Fraternidade de Remidos. E dali em diante permaneci diante das lutas, né? Porque todos nós temos lutas, isso vai ser pro resto da nossa vida, não vai ter como, é luta todos os dias, é sacrifício, é renunciar todos os dias o pecado, é tomar sua cruz de cada dia e seguir Jesus. Não vai ser fácil, nunca foi, né? E nunca vai ser, porque se para Jesus foi martírio, imagina para nós. Não tem escapação. Então, só no céu tem paz. Se para lá nós fomos, né? Para isso nós estamos no caminho de Deus. Não é fácil chegar no céu, não vou mentir, não. É difícil. Jesus nunca falou que foi fácil, né? Mas vamos lá. Então, na onde que depois desse tempo eu fiz a primeira mini escola de missão, não tive a oportunidade de encontrar o meu irmão, né? Aí teve a outra próxima mini escola de missão, a segunda, essa é a terceira. E na segunda eu machuquei a perna, fui andar de bike, acabei caindo, machuquei aqui a coxa, na onde que o guidão entrou dentro da minha coxa, né, e não pude vir. Na onde que eu fui na Cracolândia, chegou na Cracolândia, consegui tirar o irmão de rua que estava doente, mas eu não consegui, o irmão estava mancando, e o irmão vindo, né, e o irmão mancando do outro lado. Eu falei, ixi, os dois, parece 2 irmãos de rua. Parecia, os 2 irmãos de rua. Aí na onde que eu consegui tirar o irmão, mas o Leomar também não conseguiu, aí me levou embora para casa. E nessa mini escola de missão eu resolvi várias coisas, porque eu trabalho, né? Eu trabalho, também tenho meus compromissos, que eu estou fazendo curso de acólito, também participo do grupo de louvor, onde eu sou servo do grupo de jovens, também ajudo na transmissão do Santo Terço,
onde que eu busquei de tal forma buscar almas para Deus também, que é uma forma de eu poder evangelizar. E eu tive que resolver todos esses BO, né? O trabalho, consegui pegar uma folguinha para poder vir, conseguir resolver os negócios lá da minha paróquia, né? Do curso de acólitos e também ali, né? Do meu grupo, onde eu sirvo ali na minha paróquia. E só para vir. E eu sentia no meu coração que Deus tinha algo para mim. Deus queria me mostrar algo que há muito tempo que eu não vejo, que era meu irmão Wellington. E antes de entrar na Cracolândia, a primeira coisa que eu fiz, eu falei: Jesus, se for da tua graça. Então, já há muito tempo, quando eu conheci Jesus, eu pedia isso para Jesus. Né? Não importa o tempo que demorou. Né? Demorou muito tempo para mim encontrar meu irmão, mas eu encontrei pela graça de Deus. Pela graça de Deus. Foi na onde que, naquele momento, antes de entrar na Cracolândia, eu falei: Jesus, se for da tua graça. Eu não sabia que meu irmão estava na Cracolândia, mas se for da tua graça, me ajuda a encontrar meu irmão. E naquele exato momento, eu entrei junto com a irmã, né, que tá chorando ali. E na onde que nós entrou, só nós dois. E depois eu fui fazer uma hora de adoração junto com ela, né? E ali diante de Jesus, eu colocava, né? Senhor, se for da tua graça, né, me conceda essa graça de ver meu irmão, porque eu tô com saudade dele, né? Depois de 10 anos eu nunca vi ele, nem sei se ele estava vivo, se ele estava morto. E nós estávamos evangelizando o irmão do lado. E o irmão falou que não queria sair da rua porque não estava preparado, que não sei o quê. E quando eu virei os meus olhos, quem eu vejo do outro lado da calçada? O meu irmão Wellington. Então ali foi uma cena de filme, né? Que tinha umas irmãs da Cracolândia que estavam junto com ele. Eu fui correndo, abracei ele assim. Ele nem sabia, nem me reconheceu, porque eu estava com máscara. E na onde que eu tirei a máscara, nós dois se abraçou depois de 10 anos. As irmãs começaram a falar: nossa, ele é seu irmão, que não sei o quê. Eu falei: meu irmão, que legal, parece cena de filme, né? Mas em vida real, as irmãs começaram a falar isso. Eu falei... E na onde que foi uma graça. Foi uma graça, igual que eu falo assim, né? Por mais que eu encontrei ele na Cracolândia, não, para mim foi difícil. É difícil, porque você vê o seu irmão de sangue, né? Está ali naquele fluxo, na onde que você vê que ele está indo para o inferno. Para o inferno. E na onde que Deus me concedeu essa graça, né? Esse presente, que tanto tempo eu esperei 10 anos, né? Para essa graça acontecer, né? Mas Deus me concedeu a graça no momento certo, né? Foi na onde que eu consegui abraçar ele, consegui pegar o contato, porque ele está trabalhando bem do lado. Ali de frente com a Cracolândia, nós dos irmãos entram para fumar droga, né? Para dormir, para descansar os irmãos, ali que fica ali na barraca vendendo droga. E eu consegui pegar o contato do cara que trabalha com ele. E na onde que ele permaneceu. Eu convidei, falei para ele que também estava na rua, que através da Missão Belém eu fui resgatado, mas ele não queria. Ele falou que não estava preparado e começou a falar o negócio da nossa mãe, né? E depois falou do Elias, que o meu irmão que faleceu também, mas não foi por causa de droga, porque o caminhão, ele bateu a cabeça na guia e abriu a cabeça dele, né? E eu estava na rua, depois de 8 dias que eu fiquei sabendo que o meu irmão tinha falecido. E ele também levou isso no coração, né? Hoje eu tenho 2 irmãos que estão presos e tenho ele que está na Cracolândia, né? Eu chorei muito, de verdade. Eu chorei muito na Santa Missa, mas eu chorava assim nas escondidas, porque eu não sou de chorar para gritar, né? Eu choro nas escondidas, assim, eu viro, abaixo a cabeça, né? Eu entrego tudo aquilo que eu sinto a Jesus, né? Porque ele é o único de todos que pode me ajudar, né? E ele tá lá, mas eu não vou desistir dele. Né? Da mesma forma que Jesus nunca desistiu de mim, eu também não posso desistir dele, né? E é isso, né? Esta graça que Deus me concedeu, e se Deus quiser, ele vai sair sim. Muito bem. Eu não tenho dúvida que Jesus, que o seu irmão se encontrou com Jesus através de você, né? Talvez ele não quis sair naquele momento, mas ele te vê bem, vê que você está caminhando, porque um irmão morreu, outros 2 na cadeia, ele na Cracolândia. Você é o único que está em Deus. Isso não sai, isso fica. E você vai ver mais cedo ou mais tarde, ele está batendo aí na Missão Belém, né? Se Deus quiser. Quem que é mais?
a Ellen, que vai contar agora um testemunho bonito. Eu acho que sempre quando a gente vai fazer experiência na rua, me deixa muito assim emocionada. Igual a Giovana falava, a experiência da rua é muito forte, porque você vê aqueles irmãos e tem vontade de fazer alguma coisa, né? Então sempre ficava o meu coração muito assim, meu Deus, o que eu posso fazer por esses irmãos, né? Os irmãos lá na água suja, fazendo tudo errado. E eu ficava muito pensando, meu Deus, o que eu posso fazer por esses irmãos, né? Aí eu lembro de um irmão que foi muito forte assim a conversa com ele, porque a gente chegou, passou assim na rua e ele foi, gritou a gente pedindo terço para comprar droga. Aí a gente falou, a gente pode sentar com você, tudo. Aí ele fez tudo. Ele levantou, tirou, colocou uma lona no chão, colocou um pano. Ai, não sei o quê, vou comprar água. Aí comprou uma água, um refrigerante pra gente. Já me senti super amada, né? Aí a gente sentou lá com ele, tudo. Ele foi contando a história dele. E aí foi muito forte ele contando a história dele, né? Porque ele falava que ele tem 6 filhas, tem uma casa, tem a mãe dele, tem sítio em Minas Gerais, tudo, mas deixou tudo para trás por causa da droga, né? Ele falou assim pra gente: eu tenho dinheiro para pagar medicina para as minhas 6 filhas, mas eu saí de casa porque eu sabia que se eu ficasse lá, eu ia gastar tudo o que era delas, assim. E eu ficava muito forte isso no meu coração, né? Ficava pensando que ele escolheu de ficar junto da droga e deixar tudo que ele tinha de bom, assim. E eu ficava muito pensando mesmo, o que eu posso fazer por esses irmãos? Porque eles estão abandonando tudo que eles têm de bom na vida deles por um amor que não vale a pena, assim, que não vale mesmo. Aí a gente conversava com ele, conversamos um tempão com ele lá, foi lá, ficou conversando e falava igual um doidinho, estava bem ruim mesmo. E aí depois chegou a mulher dele, né, que também a mesma situação, né? Eles se conheceram usando droga, deixaram a família para trás, né? E ficava muito forte também, porque a gente ia falando com ele e ele ficava sempre muito incomodado quando a gente falava das filhas, né? A gente falava, nossa, mas você não tem vontade de voltar, de visitar a sua família, de visitar a sua filha. Aí ele falava, eu não quero, porque eu sei que elas não merecem o pai que tem, né? Ficava falando isso, repetindo isso, falando, eu não quero ver elas. Aí falou da mãe também, que ele contava, né? Quando a gente ia falar um pouco de Deus para ele, ele falava, a minha avó, a minha mãe me levava para a igreja. O meu pai não, porque o meu pai me levava para as drogas. Mas aí, quando a gente falava da mãe, né? Não, vai lá. Por que você pensa de falar com a sua mãe de novo, melhorar? Ele falava, né? Eu não quero ver a minha mãe porque eu sou uma decepção, assim, né? Ficava muito forte isso, porque pensar que tantos irmãos que estão lá, que têm o desejo de sair dali, mas não saem assim por um medo mesmo, medo de não ser acolhido, medo de que alguma coisa vai acontecer, ficava muito forte mesmo. No final das contas, ele nem saiu da rua, né? Saiu andando lá com a mulher dele, mas ficava mesmo muito forte pensando, o que eu posso fazer por esses irmãos, né? Muito forte isso. Obrigado. Tem alguém aqui que teve a experiência de tirar algum irmão da rua? Vem aqui então, conta para nós aqui, Luísa, como foi. Eu acho que também é importante isso. Venha, corre, vem. Quem que era a tua dupla? Estão aqui? Então venha também. Isso. Marconi, muito famoso, 1 milhão de seguidores no Instagram. Como que foi, né, viver essa experiência de tirar, né, um irmão da Cracolândia, né? Eu também vivi uma experiência muito forte, né? Nunca nesses anos de Cracolândia teve alguém que colocou uma pedra de crack na minha mão, né? E ontem, acabando a missa, um irmão, e era uma pedra, senhora pedra. Eu falei, essa aqui deve ser de 10 ou de 15. Né? E ver como é forte, né? Um irmão para dar pedra para você. E ele falava que lutava. Ele falava assim, por favor, irmãos, não sei se foi vocês ou quem foi. Ele falava assim, olha, não sai de perto de mim, fica perto de mim, porque senão eu não vou resistir, senão eu não vou conseguir. Aí no final ele falou, padre, pega aqui, esmaga, eu não quero que você joga fora, é pra esmagar, padre, porque se você jogar fora o diabo vai fazer alguém encontrar.
Né? Eu falei, vou jogar no bueiro. Mas sabe que até no bueiro, padre, o diabo faz encontrar. Eu falei, então vou esmagar, vou te obedecer, né? E é dura, porque a pedrinha é dura, né? E é forte. Você vê a determinada determinação, né? E você vê uns que se jogam, não acreditam nem neles mais. Mas isso é possível quando a gente olha para Deus, né? Eu tenho certeza, né? Essa experiência que a Ellen falou, né? O fato de a gente estar lá é um sinal de Deus. Eu me lembro a primeira missão de rua que a gente fez na Cracolândia. A gente ficou 14 dias na Cracolândia. Sabe quantas pessoas a gente conseguiu tirar da Cracolândia, gente, nessa missão de rua? Adivinha? Chuta. Hã? 60? Quantas? Quantas mais? 100? Quantas mais? 20? Quantas mais? 10? Nenhuma. Nós ficamos em 20 e 30 missionários, não tiramos nenhum. Aí voltando, dava até dó do Padre Pietro, sabe? Poxa vida, meu. Ninguém escolheu, tal. Aí ficou aquele mal, ficamos mal. Quando foi no dia seguinte, apareceu um irmão da Cracolândia aqui no barraco, que lembrou, a gente dava o endereço. E ele falou, olha, eu vim aqui porque vocês tiveram aqueles 15 dias com a gente lá na Cracolândia, eu vim aqui passar o meu aniversário com vocês. Aí ali eu falei, poxa, algo ficou no coração. Ele escolheu de vir passar o aniversário dele com a gente, né? Então a gente foi família para ele naquele momento, né? Talvez em você ele via as filhas dele. Imagina a decepção daquele pai que pode pagar uma medicina para a filha, mas vê uma pequenininha, vê uma que nem você, talvez da idade da filha dele. Quanta coisa deve passar na cabeça dessa pessoa. Nós encontramos um ontem que veio da Europa, Holanda, para Cracolândia. Acredita, uma pessoa que vem da Europa para Cracolândia em busca do crack. Olha o poder desse crack. Porém, Deus é mais. Hã? Tem um egipciano. Misericórdia, Deus. Olha a força. Então, uma pessoa para sair da Cracolândia é porque precisa realmente estar decidido, né? Por isso estou fazendo esse preâmbulo, porque para evidenciar, né? E quantas pessoas ontem saíram? Alguém sabe? Quem estava nos cálculos? Só à noite foi 19. Total, ontem, da evangelização, 25 pessoas saíram da Cracolândia. Então, quer dizer, eu em 15 dias não tirei ninguém. Vocês, em um dia, tiraram 25. É muita graça, entende? É muita graça de Deus conseguir arrancar 25 pessoas daquele inferno humano, né? E muita gente, né? E ontem eu fiquei muito feliz porque fazia tempo que a gente não entrava no fluxo com o Santíssimo, né? Muito tempo, anos, acho que talvez 3, 4 anos já que a gente, talvez mais, acho que desde quando eu voltei da Itália, acho que a gente nunca conseguiu entrar mesmo no meio do fluxo com o Santíssimo, né? E ontem, por graça de Deus, a gente conseguiu abrir o Mar Vermelho, né? Entrar dentro daquele fluxo maldito, desgramenho, né? Jesus que nasce no meio deles. E como foi para vocês tirar um irmão da Cracolândia? Na verdade, padre, não foi na Cracolândia, né? Foi na Sé, quando a gente estava fazendo a evangelização. E o que ficava forte daquele irmão, o Gilberto, é que ele era um irmão que ele estava arrumado, não era um irmão que estava sujo nem nada. Só que quando a gente passou assim, né, a gente tava falando até com outros irmãos, né? Aí ele começou a perguntar umas coisas, mas parecia que ele tava meio zoando com a gente. E aí a gente começou a perguntar, conversar com ele. Ele falou assim, eu tô aqui bebendo que minha mulher me deixou, né? Eu falei, mas você só tá bebendo, né? E aí a gente começou a conversar com ele, né? E a Bia leu uma passagem pra ele e aí ele começou a se abrir. Aí a gente falou, olha, a gente é daqui da Sé, você nunca ouviu falar da Missão Belém?
Aí ele, em São Belém? Da onde? A gente, aquele prédio bonito ali, o mais bonito, assim, da céu, o mais lindo. Aí ele... Aí ele ficou parado assim, né? E tinha outros 2 irmãos com ele também, né? O Eduardo, que ele veio depois, e tinha mais um irmão. E a gente começou a explicar um pouco da casa de acolhida. Ele falou, não, mas se eu quiser eu trabalho, se eu quiser eu faço isso. Mas depois ele colocava, mas eu tô cada vez me afundando. E aí a gente colocava, né? Mas até onde que você quer ir? Até onde você vai chegar vivendo dessa forma, né? E aí ele tinha essa noção que cada vez que ele estava lá, ele ia se afundando. Ele falou assim, olha, eu trabalho e eu pego R$1.000 e vai em uma noite. E eu falo assim, mas até quando, né? Até quando você vai viver nisso? Ele fala assim, olha, eu vou pra casa da minha mãe, que é ali, né? Um apartamento, mas ela sabe que eu vou dar trabalho, eu saio, me mudo pra lá, me mudo pra cá e continuo nessa vida, né? E aí a gente foi explicando, né? E aí, se eu não me engano, foi a leitura do Filho Pródigo que você leu pra ele. E ele ficou com aquilo no coração e a gente chegou onde que o pessoal tava, né? E na hora que ia começar o arrastão, ele veio com a gente pro prédio, né? Porque a gente levou ele. E aí também teve um irmão que a gente parou para conversar, que era o seu Luiz, o nome dele. Seu Luiz, né? A gente conversando com o seu Luiz, ele também foi. Mas o que ficou forte, assim, pra mim, né? Eles podem falar, mas o que ficou forte pra mim é que quando o Gilberto chegou no prédio, ele ainda estava muito resistente. Ele falou, não, vou ficar sem meu celular, eu não vou conseguir ficar sem meu cigarro, é muito forte para mim, eu acho que eu consigo ficar sem a cocaína, porém, o meu cigarro, eu comecei a fumar com 7 anos, como que eu vou conseguir parar, né? E aí o irmão chegou nele e falou, olha, eu venho da Cracolândia, você já comeu lixo? Já pegou comida do lixo para comer? Né, o irmão que estava lá no prédio. Aí ele, não... Mas eu sim. E eu hoje tô aqui. Aí ele... Eu falei assim, tá vendo, irmão? Se ele conseguiu, você também consegue, né? E os irmãos fez uma acolhida muito forte com ele, né? Porque ele ainda tava com lança no bolso, né? Aí ele, não, mas deixa eu dar a última baforada. E o irmão, não, irmão. É agora. É nesse momento que você tem que largar. E ele... ficava resistente. Ele falou assim, tá vendo? Lembra do que eu falei pra você? Eu fiquei quase 10 anos na Cracolândia. A gente nunca acha que vai chegar até lá. Porém, é esse caminho que nos leva até lá, né? E aí, quando ele jogou o lança no lixo, todo mundo começou a bater palma, assim, né? Foi uma festa. E aí, ele se sentiu muito feliz, assim, muito acolhido. E foi muito bonita essa cena, né? Porque... por mais que a gente tava lá também, mas os irmãos foi o que mostrou que é verdade, que ele conseguia, porque ele no começo estava arrumado, porém ele ia se tornar mais um, né, na Cracolândia. Então, acho que é isso. Pra mim a experiência mais forte também foi a do Gilberto. E uma coisa que, como o senhor falava, né, que é o Espírito Santo que move, assim, quando a gente tá lá, foi que quando a gente levava o Gilberto até a triagem, no meio do caminho, o irmão Eduardo parou a gente, mas só pra, tipo, falar oi, tudo bem, bater na mão. E aí a gente comentou da missão, aí a gente comentou da missa, na verdade. Aí ele, eu vou sim, missa, às 7h30, né? Ela falou, não, às 7. Tá bom, às 7 eu vou. E aí ele muito empolgado. E aí depois das 7, realmente ele tava lá na missa. E depois disso ele ainda aceitou ser acolhido. Então foi tipo, ele só veio do nada, falou oi, tudo bem, falou que ia na missa e foi embora. Mas só essa acolhida também, esse amor que a gente teve, mudou tudo, assim, tudo o que ele esperava da vida dele, né? E também, logo depois do Eduardo, veio um outro irmão, que ele já tinha passado pela Missão Belém, eu não sei o nome dele. O Luiz? Não, tinha um outro irmão ainda, não sei. O Luiz era um que era morador de rua mesmo, que estava com cobertor, mas tinha um outro irmão que ele queria voltar para a Missão Belém. E aí ele veio até nós assim e falou: vocês são da Missão Belém? Eu quero voltar. E aí ele foi com a gente. Então, só no caminho assim até a triagem, Deus moveu todas as coisas ao redor.
E aí depois ainda na Santa Missa à noite, além de encontrar o Eduardo, veio o irmão Luiz, que também o Marconi ficou junto com ele a missa inteira. E aí no final ele aceitou ser acolhido. E era forte ver que o olhar dele pedia socorro, assim. E ele aceitou a partir do amor que ele recebeu lá, porque ele tentava se fechar e o Marconi não deixava ele. E aí ele se fechava, fumava o cigarro lá de novo, e aí o Marconi do lado dele. Então tudo isso, por mais que ele tentasse falar não, quando ele no meio da missa pegava um cigarro, no final ele não conseguiu falar não, porque foi um amor tão grande que impulsionou ele a tentar mudar a vida dele. Bom, o que ficou mais forte pra mim mesmo foi a história do Gilberto e Samuel Gabriel, né? Pra cada um de nós ele deu um nome diferente. Bicho, é bem cara de pau. Mas a do Gilberto foi a que ficou mais forte pra mim, porque eu conseguia ver que ele queria sair daquela vida, ele queria largar aquele vício do cigarro, da bebida, né? E não conseguia. Tanto é que chegou uma hora assim que ele virou pra mim e falou: olha, se eu colocar o cigarro e o meu celular dentro da cueca, será que eles vão me revistar? Será que eles vão... Aí eu falei: irmão, lá você vai ter que estar limpo, você vai ter que estar sóbrio pra aceitar Jesus. Porque assim, nada consegue preencher a nossa vida, o vazio que a gente tem dentro do nosso coração, se não ser ele, né? Tanto é que depois ele chegou em mim e falou: nossa, mas você é tão jovem, você nunca fumou nada, você não usa nada. Eu falei pra ele: irmão, o que basta pra mim é Jesus, é o suficiente, ainda, sabe, consegue me preencher do jeito que ele, na força que ele tem. E aí nisso ele foi o caminho todo tentando enrolar a gente, tentando falar que não ia conseguir largar o cigarro, que pra ele seria muito difícil, e a gente sempre incentivando, né? Assim também foi o seu Luiz, que foi o que tava na missa com a gente, que, pra você ter uma ideia, assim, de como ele tava, assim, perdido na bebida, no cigarro, no caminho da gente levar ele pra casa de acolhida, ele acendeu 2 cigarros de palha de uma vez e fumou, assim. Aí eu falei: nossa, mas 2 de uma vez? Ele pegou e falou: o último tem que despedir, né? Eu falei: irmão, pra que isso, sabe? Você não precisa disso. E aí ele nem terminou, só jogou fora e falou: olha, tá bom, eu aceito isso, tudo bem. Né? E chegou lá, foi super bem acolhido também, só ficou meio estressado com outro irmão que tava lá, que tava meio falando gíria, tava meio bravo. Aí ele acabou se estressando, a gente teve que mudar ele de quarto. Mas deu pra ver que eles realmente queriam sair daquela situação, mas estavam muito escravizados, né, pela droga, pelo vício, e não conseguiam largar aquilo. Mas lá no fundo eu sentia que eles teriam força para aquilo, né? O Gabriel, inclusive, ficou basicamente insistindo pra gente visitar eles, porque falava: olha, sozinho eu não vou conseguir sair daqui não. E aí ele foi até pra Araceli, né? Foi pra lá e elas falaram: olha, você vai estar lá pertinho, qualquer coisa, pelo menos uma vez no mês a gente chega lá pra te visitar. E ele já foi todo animado, já se sentiu mais bem acolhido. E pra mim o que ficou mais forte mesmo foi isso, foi ver que eles têm essa vontade, eles sentiam essa vontade de largar aquela vida para aceitar Jesus, mas achavam às vezes que a droga já era o bastante. O do Gabriel, que me marcou, foi isso mesmo, de ver que ele se sentia escravizado daquilo, e eu falar para ele que, olha, Jesus é o suficiente. Eu acho que assim, para ele já fez com que ele mudasse de ideia, né?